Hoje em destaque o mês de prevenção da violência sobre as crianças e jovens. Decorreu durante o mês de abril e foi assinalado com um outdoor ou uma faixa no edifício da Câmara Municipal, culminando com um conjunto de ações no dia 26, que envolveu crianças em idade escolar, uma jornada que, como sempre, pretende sensibilizar e envolver a comunidade na problemática da violência infantil e juvenil. Repetindo-nos, como é sabido, as crianças e os jovens são uma preocupação das sociedades, porque elas são também a garantia do futuro das nações e a Declaração dos seus Direitos foi adotada unanimemente pelas Nações Unidas em 1989 e ratificada por Portugal em 1990. A realidade nem sempre coincide com as declarações e diariamente temos notícias de violações desses direitos, mesmo nos países que se reclamam de civilizados e desenvolvidos. Continua também por isso a ser relevante falar dos direitos das crianças e dos jovens e também dos mais idosos e da forma como são cuidados. A violência, de acordo com uma definição, é uma das questões sociais que mais causam preocupação e é abordada como um problema de saúde pública em todo o mundo. Especificamente, a violência intrafamiliar é aquela que se refere a todas as formas de abuso que acontecem entre os membros de uma família, caracteriza as diferenças de poder entre estes e pode envolver a relação de abuso que incluem condutas de uma das partes em prejuízo do outro. A estes juntam-se os casos de violência na escola, o bullying e também a violência no namoro e ainda a violência sobre os mais idosos. Recorda-se ainda que, com o objetivo de promover os direitos das crianças e jovens em risco, por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral, foram criadas as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, ou CPCJs, em setembro de 1999, por lei da Assembleia da República, com a última alteração operada em 2015, que então substituiu as Comissões de Proteção de Menores. O relatório anual da APAV, uma ONG, ou Organização Não Governamental, relativo a 2022, refere que durante o ano de 2022, exatamente, atendeu por semana uma média de 157 mulheres adultas, 50 crianças e jovens, 30 homens adultos e 29 pessoas idosas. Entre todos os crimes e outras situações de violência registados pelos vários serviços de proximidade da APAV, os crimes contra as pessoas, como a violência doméstica ou os crimes sexuais, representam cerca de 94% do total. O relatório da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens é publicado no próximo mês de junho, como vem sendo habitual. Em Vieira do Minho existe uma das 309 CPCJs do país, que envolve várias entidades locais, nomeadamente o município, o Serviço de Saúde, a escola, as IPSS, a GNR, entre outras, e que durante este mês de abril, como se disse, promove o mês da prevenção da violência infantil em articulação com o município e entidades envolvidas neste domínio. Por isso, o destaque do Falar daqui de hoje para o mês de prevenção da violência sobre as crianças e jovens e também idosos, em que se pretende também voltar a fazer análise deste conceito de violência, como se previne, o papel das CPCJs, os meios disponíveis, como atuam, como se articulam e atualizar e discutir a situação no Conselho. Para isso convidamos e temos em estúdio Elsa Carlos Ribeiro, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, e Carlos Alberto Gonçalves, eleito recentemente presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Sr. Carlos, primeiro felicitá-lo por mais este serviço à comunidade, substituindo um também cidadão empenhado, que foi o professor António Gago. Boa tarde, obrigado pelo... E antes de mais, boa tarde também a todos os ouvintes lá de casa. Realmente é verdade que o professor António, ao longo destes 6 anos em que foi presidente, dedicou-se de forma empenhada. Eu espero, pelo menos, seguir o exemplo dele, só isso. A acompanhar continua também a professora Elsa Carla como a vereadora que representa a Câmara da CPCJ.
Sim, sou vereadora da Ação Social, desta área e também de Educação. Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Altoava, assim como ao professor Carlos Gonçalves aqui presente e atual presidente da CPCJ, e ao José Luís Machado, ao qual também agradeço, na sua figura, o convite da Rádio Altoava para estar presente sobre um tema que é sempre tão pertinente. E a rádio é do Conselho. Exatamente. Acima de tudo, também antes de começarmos a falar sobre isto, não posso deixar em nome individual e em nome institucional de dar um agradecimento ao professor António Garro por todos estes anos, por ter feito um serviço voluntário no âmbito da CPCJ, um serviço de preocupação, um serviço de presença, ou seja, muito obrigado em nome do município e em nome pessoal por toda esta dedicação à CPCJ de Vieira de Minho. Como começamos por dizer, este foi o mês que terminou, o mês de abril, é o mês habitualmente dedicado à promoção da prevenção. Que balanço pode ser feito? Já era uma tradição. Isto não é uma atividade que se cinge só à CPCJ de Vieira de Minho, é uma atividade integrada no plano de atividades da Comissão Nacional e, neste caso, a maior parte, ou quase todas as CPCJs, tem esse cuidado de, durante o mês de abril, executarem algumas atividades que vão ao encontro dos objetivos traçados a nível nacional, que é a prevenção dos maus tratos na infância. A isso junta-se a campanha do Laço Azul, também com uma história simples, mas muito significativa. Uma avó que se vê sem os netos por eles terem sido maltratados e até sendo-lhes retirada a vida. Portanto, ela, perante essa factualidade, ela decide um dia que tinha que fazer qualquer coisa e então lembra-se de colocar um laço na antena do carro, e já que não tinha outra possibilidade de reivindicar aquilo que tinha acontecido e de passar a mensagem de prevenção para que não acontecesse a outros aquilo que tinha acontecido aos netos, ela... E isso hoje é o símbolo da prevenção dos maus tratos na infância. Tornou-se o símbolo a nível mundial neste momento. Exatamente, a cor azul simboliza a cor deixada pelas manchas na pele, ou seja, de maus tratos. No geral fica aquela tonalidade azul arroxeada e, no fundo, todas as vítimas de maus tratos, muitas vezes nós não temos essa percepção, porque são infringidas até muitas vezes em seio doméstico, em locais não visíveis, muitas vezes são diagnosticadas pelo médico de família, muitas vezes pela escola, por exemplo, numa atividade física onde os outros colegas se apercebem dessas chamadas nódoas negras, e esse laço azul simboliza essas nódoas negras em sinónimo de maus tratos e, no fim, a prevenção que devemos todos fazer para que esses nossos meninos e meninas deixem de ter esses maus tratos. Como se diz na introdução, nos países civilizados não deveriam acontecer casos desses, mas acontecem. E acontecem, como nós temos vindo a referir, a todos os níveis. Não é só nas chamadas classes baixas que acontece a violência sobre os mais jovens, a violência de género ou violência sobre os idosos. É assim, não é só nos países civilizados que não devia existir, em nenhum país deveria existir, em nenhuma criança, nenhum adulto deveria ser sujeito a qualquer forma de violência, seja ela física, seja ela psicológica, por isso é transversal a qualquer latitude. Mas há primitivos que os tratam melhor que os civilizados, como se diz, não é? Ou seja, acima de tudo é obrigação nossa zelar pelos mais vulneráveis, quer as crianças, quer os idosos, e dar-lhes tudo aquilo que eles têm direito. E têm direito a ter boas condições de saúde, têm direito a ter escola e têm direito a ter uma família. E no seio familiar deve ser um seio de proteção e não um seio de maltrato. Daí esta sensibilização, acima de tudo, também para que muitas vezes as pessoas acham que determinadas coisas não são maus tratos. É claro que passamos às vezes do 80 para o 8 e do 8 para o 80 é muito pouco. Às vezes uma sapatada... culturalmente não era entendida como maltrato e atualmente é, ou seja, há toda uma dinâmica, há toda uma alteração, muitas vezes até legal, que faz com que um ato que no passado não era, atualmente seja um ato ilegal. Mas, acima de tudo, nós devemos ter a percepção de proteção.
E quando estamos a falar de violência, estamos a falar de uma violência muitas vezes, e nós tivemos esses relatos na comunicação social, que leva à morte das pessoas, não é? E quando as pessoas pensam, é na família que eles estão mais protegidos, é na escola que estão mais protegidos, é nas instituições que estão mais protegidos, e depois, de repente, somos surpreendidos por alguém que é assassinado pela própria família, alguém que é maltratado pela própria família. Nós tivemos casos ao longo do último ano em Portugal, onde efetivamente às vezes os alertas estiveram na retaguarda e as pessoas negligenciaram esses alertas e depois o resultado final foi muitas vezes a morte da criança. Por isso, para evitar tudo isso, temos que a redobrar os nossos alertas, a nossa sensibilização e, acima de tudo, ter nos pares, nas outras crianças, muitas vezes, a pessoa que denuncia, a pessoa que alerta. Mas isso é um crime público e, portanto, qualquer pessoa pode denunciar. A figura dos avós, tal como esta avó na história, na gênese da história, mas a figura atualmente dos avós é uma figura muito importante, porque eles, no geral, têm esta percepção, às vezes querem proteger os filhos, mas quando lhes toca aos netos, toca-lhes de uma maneira diferente no coração. E temos muitos casos onde, de uma maneira anónima, são os avós que denunciam esses maus tratos que estão a ser infringidos aos netos. E de que forma tem evoluído em Vieira do Minho quer a denúncia dos casos, quer o número de casos, quer a sua denúncia e acompanhamento? É assim, neste momento as vias que são utilizadas para chegar, quer até nós, quer às forças policiais, estão muito mais facilitadas. Houve tempos em que uma forma de comunicar uma violência doméstica, ou uma violência sobre uma criança, ou seja, que forma de violência for, era mais complicado, e tradicionalmente havia também aquela questão de que isso é com os outros, não é connosco. Entre marido e mulher não metas a colher. Ora, isso não nos diz respeito. Neste momento, e daí estas campanhas que são muito válidas, porque demonstram isso e vão levar esta ideia às pessoas, que as pessoas têm essa obrigação também de, quando veem, alertarem, chamarem a atenção, denunciarem. Porque nem as forças policiais, nem a CPCJ estão em todo lado e têm conhecimento de tudo. Se não for... Aliás, tem até uma forma de intervir muito discreta. Claro, e é o dever, quando estamos a falar em crianças, estamos a falar em jovens até aos 18 anos, portanto o dever de uma CPCJ é funcionar de forma discreta, solucionar o problema. Deveríamos ficar só pela prevenção. Isto era o ideal, a promoção e a prevenção dos maus tratos ou de qualquer crime que seja contra uma criança, mas infelizmente sabemos que há mesmo atos que se cometem contra o bem-estar e contra as nossas crianças, e aí terá que se atuar de forma cautelar muitas vezes e urgente. Mas o ideal, eu gostaria que um dia pudéssemos dizer que as CPCJs só se dedicavam à promoção e prevenção e que não precisavam de fazer mais nada, porque era sinal que tudo aquilo que estava, todos estes alertas e todo este conhecimento que vamos passando, e é muito importante passar para as crianças, para que elas também saibam quando é que é errado ou não. Porque é importante uma criança com 5, com 10 anos ou mais velha ter a noção daquilo que está a acontecer com ela e de saber se está correto ou não está correto. E isso nós temos uma oportunidade que é o trabalhar com as escolas. Trabalhar... Às vezes, e isso funciona às vezes, quer a coação do agressor, quer o medo do próprio. Certo. Claro, torna mais difícil detectar as situações. Mas é como está, se trabalharmos bem
nas escolas essas situações, e se alertarmos e se as crianças desde cedo tiverem consciência disso, poderá não ser de imediato, mas certamente mais rápido. Acabam por encontrar um meio de fazer encontram uma denúncia. solução para divulgar. E de que forma tem evoluído a atitude das pessoas? Nós sinalizamos aqui que naquele período mais Covid. agudo da pandemia, que houve um aumento, sobretudo, da violência doméstica. Sim, durante o período da pandemia, aliás, não foi só em Vieira do Minho, é uma situação nacional e mundial, houve um aumento da violência doméstica, era uma situação de crise, era uma situação onde as pessoas estavam privadas de muitas coisas que consideravam essenciais, e nessas situações é típico as pessoas tornarem-se mais violentas, menos tolerantes e aumentarem as situações de violência doméstica. Atualmente voltamos àquilo que diríamos uma normalidade pós-pandemia. Claro que aqui esta normalidade ainda não é uma normalidade como havia antes da pandemia. Refiro-me, por exemplo, a casos muito concretos como a atitude, o comportamento das crianças em jogos coletivos, por exemplo, na maneira como elas se relacionam, ou seja, tornaram-se muito mais frias, muito mais agressivas, muito mais distantes, porque tiveram aquele tempo todo muito sozinhas, muito privadas desse relacionamento interpessoal. E a resposta para isso? Segundo os pedopsiquiatras, é uma questão de tempo, é uma questão de lhes dar tempo e de ir motivando, incentivando muito para dinâmicas coletivas, para o respeito e o direito dos outros, o ser respeitado, ou seja, segundo os especialistas nessa área, é mesmo uma questão de tempo. Nós sabemos que, por exemplo, tal como outras situações, em termos adultos, por exemplo, nota-se que as pessoas estão também menos tolerantes, muito mais estressadas. Menos amáveis. Menos amáveis, ou seja, o problema passou a ser o foco e não a solução. Ou seja, isso tudo é transversal a todos nós. Teve uma causa, claro que sim, e que nos abalou na altura e continua a ter repercussões nos nossos comportamentos diários. Situações tão simples como, por exemplo, eu posso-vos dizer, há dias estive numa missa onde pela primeira vez o padre disse agora cumprimentem-se, e ficamos todos a olhar uns para os outros como adultos que éramos e parecíamos que de repente era uma coisa estranhíssima que nunca tínhamos feito, e há 2 anos atrás era a situação mais normal do mundo. Ou seja, se isto para os adultos é complexo, é difícil, quanto mais para uma criança que foi habituada a dizer não toca, não mexe, não cumprimenta, não beija. Ou seja, tudo isto ainda é algo que vai ser tudo o contrário ultrapassado. daquilo que se é o tentava normal. passar. Claro, não é? claro, de repente claro ficou... que aqui, como o professor Carlos disse, e muito bem, ou seja, aqui é nas escolas e na família que temos que fazer este trabalho. Nas escolas, por exemplo, tem sido muito interessante, todos os anos durante o mês de Abril, ao nível da biblioteca escolar, em articulação com a equipa multidisciplinar do município, há a exploração de um livro. Neste ano o livro tem um título fantástico, que é Isto Resolve-se. Ou seja, aquela noção de que tudo se pode resolver, e resolve-se em busca do diálogo, em busca de atitudes proativas de resolução de problemas. Mas, acima de tudo, as pessoas a colaborar umas com as outras. E desde tenra idade, este incutir de relações interpessoais saudáveis, mas ao mesmo tempo ele saber que um toque pode ser abusivo ou um toque pode não ser abusivo. Ou seja, distinguir isto ao nível em que o pré-escolar faz um trabalho fabuloso. E tenho que dar os parabéns a todas as pessoas que estão ligadas ao pré-escolar e ao primeiro ciclo aqui ao nível do Conselho de Vieira do Minho, porque fazem um trabalho fantástico com eles, a este nível. Ou seja, desmistificando muitas vezes que um abraço ou um beijo é um sinal de afeto, não é um sinal de um abuso. E quando é um sinal de abuso, saber o que é que está por trás desse abuso e denunciar. É mais nos adultos que as reações adversas. Exatamente, ou seja, acima de tudo é uma questão de tempo, acredito que o seja, e é uma questão de determinados estigmas que nós temos também serem desmontados, mas muitas vezes, como se costuma dizer, temos que ter a sensibilidade e a precaução de também não negligenciarmos alguns gestos, alguns sintomas. Uma criança que é, por exemplo, ameaçada, no geral torna-se muito mais agressiva, muito a retaliar os adultos, ou seja, tem comportamentos padronizados de que está a ser vítima de violência. Temos é que estar todos muito mais atentos. Claro que às vezes as pessoas acham que não, é um pós-Covid, é típico, mas às vezes não é só essa parte. Há uma questão
que ultimamente eu tenho alertado para isso e de uma maneira geral, ainda por exemplo na semana passada tivemos uma reunião na escola com os pais encarregados de educação sobre a temática do bullying e das ameaças em termos de redes sociais, quer o WhatsApp, quer Facebook, quer o Instagram, ou seja, redes sociais, a maneira como eles muitas vezes, os diálogos que têm, as ameaças que fazem, ou seja, tudo isso exige por parte dos adultos uma supervisão cada vez maior. E isso aumentou no período de Covid? Aumentou no período de Covid e não tem diminuído no período pós-Covid. Isto porque o período de Covid foi um período onde as pessoas tiveram que estar muito próximas das tecnologias. As tecnologias tornaram-se basilares no contacto com as pessoas. As tecnologias têm coisas muito boas, têm coisas fantásticas, permitiram-nos aproximar das pessoas a muitos quilómetros de distância, permitiram que os conteúdos fossem lecionados numa escola à distância, permitiram tudo isso. Mas também fizeram com que as pessoas se apoderassem de tecnologias que muitas vezes o seu uso é um bocadinho perverso e é um uso que a pessoa que está por trás, a pessoa que está por trás de um telemóvel não está em contacto direto, então muitas vezes diz barbaridades e insulta-se porque o seu alvo está distante. E as redes sociais também têm sinalizado isso como um lugar onde acontece o bullying. Nas redes sociais há muito bullying e, aliás, por isso mesmo... Mas aqui, particularmente em Vieira do Minho, temos casos que possamos dizer, situações que possamos dizer está a aumentar... Dados efetivos, não há assim muito em relação a queixas, porque também são difíceis de apresentar essas queixas de bullying nas redes sociais. Agora sabemos efetivamente que elas acontecem todos os dias, acontecem com os mais pequenos e acontecem com os maiores. E eu aqui há dias dizia que isso era aquilo que se estava a passar com as nossas crianças, é reflexo daquilo que se passa todos os dias na nossa sociedade. E nós vemos nas redes sociais dos órgãos de comunicação, às vezes, por uma simples notícia, o que lá aparece, os comentários que aparecem. Não é? E os fake news. E os fake news que são sobre você. Mas aqui, por exemplo... E isso acontece, desculpa. Ou as fake news. Não tendo dados concretos, temos, por exemplo, por parte dos encarregados de educação e também por parte de professores, essa constatação que, efetivamente, eles têm grupos, fazem grupos no WhatsApp, por exemplo, pode ser noutra rede social qualquer, e nesses grupos, muitas vezes, quer a linguagem, quer a forma como eles tratam uns aos outros, não é o mais apreciativo possível. E para alguns, até inclusive, começa a ser deseducado e até ameaçador. Sim. E só nessas situações é que chega até nós, os casos já mais graves. E tem levado a alguma intervenção? Sim, nesses casos há intervenção. Aliás, nada daquilo que se faz nas redes sociais, aquilo que se diz nas redes sociais, é diferente daquilo que nós possamos dizer cara a cara a uma pessoa. E quem o diz, muitas vezes até de forma anónima, há formas de ser descoberto. Portanto, a responsabilidade de alguém que diz atrás de um telemóvel ou atrás de uma rede social, o que quer que seja mesmo de um perfil falso a outro, tudo aquilo que é dito não tem diferença nenhuma de ser cara a cara ou presencialmente num grupo de amigos. Daí isso ser também importante que essa mensagem passe para as crianças e eles saibam que aquilo que se lá faz é tão importante e tem um peso tão grande como o dia-a-dia, ou a falar com o pai, ou a falar com o professor. E nós temos crianças que passaram estes anos todos de pandemia que criaram hábitos nas redes sociais. E esses hábitos às vezes, são mesmo adições que são mesmo vício. É mesmo um vício que se tem que tratar como outro vício qualquer. E para além disso, o facto de usar, nem estou a dizer usar mal usado a tecnologia, mas o facto de ter que usar em substituição
aulas tiveram que ser online, passaram muito tempo diante dos ecrãs, continuam infelizmente a passar muito tempo diante dos ecrãs, e isso em termos de pensamento, em termos do cérebro, da reação do cérebro, isso, e aqui melhor do que eu pode explicar a professora Elsa, que é da área, leva àquilo que o psiquiatra, ele lançou um livro esta semana, acho eu, que é em Portugal, o Augusto Cury, que é brasileiro, que ele chama-lhe síndrome do pensamento acelerado. O síndrome do pensamento acelerado, em que até aqui nós dizíamos que aquela criança é hiperativa. Mas, segundo as contas dele, ele acha que, em termos de hiperatividade, no fundo, poderá haver 2% das crianças hiperativas, enquanto que com este síndrome do pensamento acelerado, efeito de toda a informação que lhe chega através dos ecrãs, que pode chegar aos 80% de pessoas afetadas com isso, pessoas, adultos e jovens. Portanto, isto também é um bocadinho o resultado. É conhecido que isso é sabido, que o ecrã e a luminosidade do computador excita. Nos acelera, exatamente. Ora, e lá está, e a resposta a isso ele diz que não é com medicamentos, não é com fármacos que vamos tratar isso, temos é que tratar as crianças... Fazê-las compreender isso, em princípio. Ora, compreender os seus direitos, compreender... eles têm que compreender também que têm os seus deveres, e nem sempre um não é negativo. Às vezes também é preciso dizer não, e tem que se ensinar às crianças dizer que muitas vezes não, e dizer que a vida não é tudo um mar de rosas. Até há uma e que o mundo não está só no computador. Se nós dermos tudo, eles vão tornar-se uns pequenos ditadores ou qualquer coisa, porque no primeiro dia que apareça alguém a dizer que não lhe dá, é uma frustração. Portanto, como diria Freud, é preciso sublimar. Exatamente. E acima de tudo também, é claro que em Freud havia o consciente e o subconsciente e tudo mais. E continua a existir. Mas também só que um aspecto que queria ressalvar, que a certa altura estamos a falar em casos de saúde pública. Quando há privação de sono, quando há excitação e até pode haver desequilíbrios hormonais por o contacto de muitas horas com uma luminosidade, como é o caso dos telemóveis e dos monitores de computador, ou seja, entramos aqui no âmbito da saúde pública. Crianças desde muito tenra idade privadas de sono são crianças muito mais irritáveis, muito mais violentas, com menos capacidade de concentração. Ou seja, tudo isso vai levar a problemas de saúde mais cedo ou mais tarde. As dores de cabeça, a hiperatividade, todos diagnósticos muitas vezes que... E a resposta que temos a nível da escola? Temos um psicólogo ou um número de psicólogos necessários para poder acompanhar e prevenir essas situações? Temos um número de psicólogos, quer na escola, quer complementados com o município, ao nível da equipa multidisciplinar, mas também ao nível do município, que sempre estiveram disponíveis para situações familiares. Neste caso, por exemplo, na equipa multidisciplinar, além da psicóloga, também está uma socióloga para tratar com as famílias também estas questões, mas não é fácil, porque de repente nós vemos a criança está entretida durante o almoço com uma consola à frente, está entretida para dormir com uma consola à frente, ou com uma consola, ou com um computador, ou com outro objeto que imita essa luminosidade. Ou seja, a certa altura, se nós contabilizarmos por dia o número de horas que efetivamente estamos a ter ali uma ação com esse fator externo, são muitas horas, ou seja, a carga diária é muito intensiva. Por isso, quando nós dizemos a criança está muito irritada e passamos num tablet para ela adormecer,
estamos a fazer com que o sono dela, de certeza que não vá ser um sono sossegado, porque estamos a excitá-la antes de adormecer. Ou seja, há tudo aqui toda uma série de ferramentas também que as famílias têm que conhecer, porque não é do conhecimento de toda a gente o efeito da luminosidade, por exemplo, ou o efeito de uma abstinência de sono e quais são as suas consequências em termos do dia-a-dia escolar. Eu, por exemplo, tenho conversado com as minhas colegas e com os meus colegas sobre isso, e eles dizem, nossa, tu nem imaginas a quantidade de alunos que nos chega às 8h30 ou às 8h20 da manhã com o ar cansado, cheio de olheiras, e que se vê que efetivamente não tiveram um sono sossegado, uma noite sossegada. Não me surpreende, porque efetivamente ao falar com esses alunos eles não negam, dizem, professora, efetivamente estivemos, depois esta pessoa manda uma mensagem, a gente acaba por ler e passamos a noite um bocadinho nisto, ou seja, aquela hora de sono, aquelas horas de sono, de descanso, acabam por não serem horas de sono nem de descanso. Mas isso não tem a ver com a organização dos transportes, horários dos transportes e as distâncias que têm e portanto obrigando a horários mais cedo? Não tem a ver, porque assim isso já era transversal, já no meu tempo as aulas começavam na mesma às 8h30, agora começam às 8h20, 10 minutos de diferença, não é por aí. Não havia tablets? Não havia tablets, não, e às vezes havia um chinelo lá em casa quando eu não queria dormir mais tarde, não mais cedo. Ou seja, o que é que acontece? Acima de tudo, alertava para isso mesmo. As horas de descanso são muito, muito necessárias, quer para os adultos, quer para as crianças, mas de descanso mesmo, porque descansar com a televisão ligada, com o telemóvel ligado, não é, com tudo ao dispor, não é o verdadeiro descanso. É assim, todos nós sabemos que se de repente estivermos e tocar o telemóvel, o nosso ato reflexo é imediatamente pegar e ver. Não estamos à espera com um jovem, pronto, não é nada, vejo às 8h30 da manhã, isso não acontece. Claro que nós sabemos que é o criar hábitos de afastamento. No entanto, hoje a ideia é estar permanentemente ligado. É assim, o estar permanentemente ligado também faz com que as pessoas tenham acesso a notícias em tempo real, a informação em tempo real, mas acho que estamos tem que ser. Temos que saber no momento o que se passa. Eu acho que estamos a desprezar uma parte biológica, que é esta parte do sono, que é muito importante, e estamos a desprezar uma parte de interrelacional física, ou seja, da pessoa estar numa esplanada a conversar, num parque de diversões a conversar, num recreio de uma escola. Os Zé Luís foram a um recreio de uma escola, raro é a pessoa que está a correr, a jogar à bola, a brincar. No geral, eles estão todos, acaba de sair, a primeira coisa que faz é ligar todos os telemóveis, ver as mensagens que se têm ou não têm e começar a trocar mensagens durante os 10 minutos ou os 20 minutos. Ou seja, já se namora lado a lado com o telemóvel. Sim, ou frente a frente, ou seja, aquele tempo de dizer assim, olha, fisicamente vou relaxar, vou respirar fundo, vou acima de tudo, vou fazer alguma coisa que não esteja ligado com nenhuma tecnologia, é um tempo muito ínfimo que eles passam por dia. Eles e os adultos. Saíamos com a bola debaixo do braço a correr das aulas para... Quando não se fazia a própria bola. Sim. Lembro muitas vezes de uma lata de Coca-Cola na escola dos Jerez, era com uma lata de Coca-Cola que jogávamos. Por exemplo, aqui, se for o pré-escolar ainda continua a brincar, mas o primeiro ciclo, aqueles mais velhinhos que têm telemóvel, às vezes no intervalo já não estão a brincar. E a proibição do telemóvel na escola? É algo que pode e deve ser discutido com os encarregados de educação e com os alunos. É algo muito controverso. É assim, se me perguntar no uso do telemóvel em idades muito precoces, eu, como professora que sou contra. Acho que não se deve usar continuamente em idades muito precoces. Em idades mais avançadas, claro que tem prós e tem contras. Se for usado como uma ferramenta e bem usado no sentido de enquadrado, os telemóveis hoje em dia têm quase todas as aplicações que poderão ser importantes na parte de ensino-aprendizagem e podem ser usadas como eram usadas no meu tempo uma máquina de calcular gráfica, ou seja, têm potencialidades que podem e devem ser exploradas. Os alunos têm uma capacidade fantástica de lidar com estas tecnologias e que podem ser aproveitadas nessa forma. Tem de encontrar a disciplina de utilização. O problema o saber usar, no fundo é o saber usar, porque nós sabemos que as redes sociais antes dos 12 anos não... É proibido. É proibido, portanto temos também que lhes incutir isso, não precisam quando lá chegarem também só tiram a carta aos 18 anos e aos 16
a de moto e por aí fora. Há regras. Portanto, também as redes sociais também têm que ter essas regras. E depois também o proibir, nós também não podemos criar uma geração de jovens excluídos de uma ferramenta que eles futuramente vão ter que utilizar. Eles têm que saber utilizar as novas tecnologias, têm que saber utilizá-las bem. E, acima de tudo, tem que perder a dependência. Atenção, não estou a falar só dos jovens e das crianças, também estou a falar em nós, adultos. Temos que perder a dependência que nós temos num telemóvel. Há pessoas que se tornam agressivas se alguém tocar no seu telemóvel, se por algum motivo alguém se aproximar do seu telemóvel, ou seja, é uma dependência, passou a ser quase um complemento da pessoa, é quase como tão vital como um órgão. Uma extensão. É uma extensão. Alguém que se esquece o telemóvel em casa já não consegue estar na escola, tem que ligar a alguém para levar o telemóvel, ou seja... E ter um telemóvel, não ter um smartphone... é ser jarreta. Aqui neste contexto queria alertar também para um aspecto que tem a ver com a divulgação de fotos. Fotos muitas vezes pessoais, fotos que não deveriam ser expostas. Eu aqui também quero, às vezes até pelos pais, acham muito engraçado expor a criança, é bonito, ou seja, mas aqui nós temos que nos lembrar que não temos só nós acesso a essa fotografia. Quando é disponibilizada numa rede social, há todo um conjunto até de predadores sexuais que podem estar por trás de um ecrã a ver essa fotografia. E não sabemos depois o que é que eles poderão fazer com acesso a determinada informação fotográfica, neste caso. Ou seja, já tem havido casos e conhecidos? Sim, tem havido casos conhecidos. Não estou a falar só de muitas vezes até de assédio. Ou seja, a pessoa vê aquela fotografia, acaba por entrar em contacto, um Facebook falso, uma identidade falsa, mas também de divulgação às vezes de fotografias, que eles fazem bullying com isso. Às vezes tiram fotografias e depois ameaçam a pessoa a divulgação dessa mesma fotografia se alguma coisa correr mal, até estamos a falar em casos de namoro, chantagem e tudo mais. Ou seja, aqui um alerta, assim, a divulgação de fotos deve ser muito bem pensada, porque às vezes a pessoa faz por impulso, tirou essa fotografia e colocou na rede social. E nós não sabemos quem é que vai ter acesso a essa fotografia, em que contexto é que vai ter acesso. Por isso é um alerta para todos. E isso, lá está, é na escola que se tem que aprender e no seio familiar. E aí temos que estar todos alerta, quer as famílias, quer a escola. Mas a questão das fotografias passa a ideia, hoje como é tão fácil, porque qualquer telemóvel é uma máquina fotográfica, passa a ideia que eu posso tirar fotografias a toda a gente e em qualquer quero, circunstância. e em qualquer circunstância. Até aí há regras e há direitos de autor nas fotografias, há tudo isso. Portanto, e há o direito de imagem das próprias pessoas. E o direito de imagem das pessoas. Portanto, isto não é de qualquer maneira. Lá está o bom uso dessas mesmas tecnologias. São fáceis, é fácil hoje tirar uma fotografia, é fácil publicá-la, mas também temos que ser responsáveis e temos que sentir esse peso quando estamos a publicar uma fotografia ou quando estamos a tirar uma fotografia a alguém. E aí nós vemos a cada passo na comunicação, foi apanhado este adulto ou a tirar fotografias num lugar público a crianças. Isso também é preciso haver esse alerta para que quando se veja uma situação dessas também se possa terminar logo e denunciar, porque... Mas não temos aqui que sinalizar grandes situações dessas. Não, mas temos... Em termos tecnológicos... Mas diga, em Vila do Minho não temos. Não há nada de... muito gravoso a assinalar. Grave, assim, que tenhamos que ficar muito alertas. Agora, que o caso acontece todos os dias e entre jovens isso acontece, não haja dúvida.
O que eu estava a dizer é o facto de não termos situações muito gravosas não quer dizer que baixemos os braços e não devemos fazer esse trabalho E que de no dia-a-dia prevenção. não aconteça. E no dia-a-dia não aconteça. Já tivemos alguns casos onde efetivamente aconteceram. E foram casos graves. Estão neste momento resolvidos, mas foram casos graves. Inclusive considerados criminalmente graves. Por isso mesmo, as pessoas têm que ter esta parte de sensibilização para depois saberem também o que devem ou o que não devem fazer. Na campanha de Laço Azul, o primeiro laço foi colocado na GNR de Vieira do Minho, que é um dos nossos parceiros. E consideramos muito importante aproximar as crianças que estavam lá do projeto Jovens ao Leme daquele parceiro. Ou seja, que é um parceiro que tem que ser visto como entrar no posto da GNR, tem que ser visto como uma atitude normal, ou seja, como uma confiança, estão ali para proteger. E daí não foi à toa que foi selecionado o primeiro local, porque efetivamente, para os nossos jovens também, eles têm que ter a noção que as forças de segurança, assim como a CPCJ, assim como a escola, como a parte de educação, são parceiros para E não os proteger. papões. São parceiros e não papões. E não papões. Ou seja, São parceiros e protetores também. Quando também. São aliados, no São fundo aliados. estão ali para ajudar, mais nada. Inclusive é nestas situações, ou seja, eles podem denunciar abusos dentro da parte de manipulação de imagem, por exemplo, e há que ter essa confiança nos parceiros. Em termos de CPCJ, tenho a certeza que tem funcionado muito bem, porque efetivamente E tem os meios necessários. tem os meios necessários quer para as suas deslocações, quer em termos administrativos, e acima de tudo tem uma coisa que eu valorizo muito, tem um trabalho de equipa e tem uma rede de parceiros que estão atentos e que colaboram efetivamente de uma maneira discreta. Quer-se que a situação seja o mais discreta possível, mas que está lá no terreno e atenta, o que é muito bom. Professor, Eu já agora para confirmar o que a professora Elsa estava a dizer, há valores pelos quais a CPCJ se rege que são primordiais, que é o rigor, a imparcialidade, a transparência, a eficiência. Isto são os valores pelos quais nós nos regemos obrigatoriamente. Além da atuação discreta. E a confidencialidade. Sim, o que se passa, passou sim, naquele aspecto e nem se põe em causa sequer que possa haver divulgação de informação privada das pessoas. A pessoa, quando faz uma denúncia, é salvaguardado toda a privacidade dessa pessoa. Sim. Aliás, há os canais, e há um canal que é nacional, através da Comissão Nacional, em que qualquer pessoa pode ir à página da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens e fazer lá a sua denúncia de forma anónima e quando chega, e no momento chega logo quase em tempo real ao nosso e-mail e não há sequer possibilidade de sabermos quem fez ou quem não fez. O que interessa é que essa denúncia seja fundamentada e que seja... pronto, que depois nós possamos logo trabalhar. Agora, canais para que as denúncias cheguem de forma anónima à CPCJ, isso há, e muito fiáveis, digamos assim, e fáceis de utilizar. E acontece, a grande parte acontece dessa forma. Claro que não falamos de que muitas vezes por trás de comportamentos desviados, não é? Estão também em problemas sociais. Certo. Não deu para isso. Sim, por isso é que há um bocado disse... está a concluir. Por isso é que há um bocado disse que, além de uma psicóloga, existia na equipa multidisciplinar uma socióloga para trabalhar esses problemas sociais e a família. Porque, assim, o indivíduo, muitas vezes, quer o agressor, quer a vítima, precisam de ser tratados e intervencionados. E há todo ali um ambiente que tem que ser também tratado, intervencionado, minimizadas essas situações. Por isso, há um contexto sempre que
tem que ser atuar em conjunto. Quando eu há um bocado estava a dizer que existe uma rede de parceiros que efetivamente trabalham no terreno, essa rede de parceiros é muito importante, porque há casos onde tem que ser a parte de segurança, mas também a parte de saúde, a parte escolar, a parte até social e económica da família, ou seja, tem que efetivamente trabalhar em rede. Quando há um bocado o Zé Luís perguntou se tinham os meios do município faz todos os possíveis por ter a disponibilidade de todos os meios que precisam, quer em termos de instalações, quer em termos da parte logística, de transportes e deslocação, quer em termos de disponibilizar técnicos para prestar esse serviço na parte quer administrativa, quer, por exemplo, na análise processual e demais situações que assim o permitam. E aí não tem falhado. E não tem falhado, e acima de tudo não tem falhado o querer, não tem falhado as pessoas e não tem falhado a proteção a quem mais dela precisa, que são os nossos jovens, as nossas crianças e os nossos idosos também. Acima de tudo, é assim, queria deixar aqui um alerta. Estejam sempre muito atentos quando mudam os comportamentos dos vossos educandos. Quando o menino de repente deixa de ser alegre e passa a ser triste, deixa de gostar de sair e passa a querer ficar em casa, deixa de querer ir para a escola, ou seja, quando muda comportamentos, alguma coisa não se está a passar e devem estar muito vigilantes a essas mesmas mudanças de comportamentos. Para terminar, só duas coisas. Primeiro, agradecer a colaboração de todas as entidades que trabalharam connosco ao longo deste mês. GNR, a Segurança Social, a Saúde, as escolas, os escoteiros, a Comunicação Social, todos aqueles que estiveram envolvidos, as juntas de freguesia, todas as entidades que de certa forma puderam contribuíram para difundir esta mensagem. Portanto, um obrigado e esperemos que esta prevenção e esta promoção dê resultados. Depois, para finalizar, a CPCJ, tal como muitas vezes a polícia e a GNR, como já dissemos aqui, são vistas de uma forma um bocadinho negativa, como que é para... Às vezes a CPCJ não, é para tirar crianças, como muitas vezes se diz, é para retirar as crianças aos pais. Não é essa a função da CPCJ, não retira crianças a ninguém. A CPCJ ajuda a integrar essas crianças na família e ajuda as famílias a poderem dar um futuro melhor a essas crianças. É por isso que nos batemos todos os dias. Um futuro melhor para as crianças. Se não for antes, estaremos cá no próximo ano para fazer o balanço do que foi a ação da CPCJ, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens no Conselho, agradecendo mais uma vez a presença do Presidente da Comissão, o Sr. Carlos Gonçalves, e também da Vereadora Elsa Ribeiro. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.